Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje falando sobre o tema o futuro da gestão de negócio, aspectos disruptivos da inteligência artificial. Eu sou professor do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, e aí nós separamos aqui, dividimos o nosso trabalho nesses pontos aqui. Primeiro eu vou falar sobre o futuro na concepção da organização, depois eu vou falar sobre a inteligência artificial, quer dizer, apresentar o conceito de inteligência artificial, né, que vocês até viram sobre isso ontem, aplicação da inteligência artificial na gestão de negócios, o tipo de inovação quanto aos impactos, que é inovação incremental, inovação radical e inovação disruptiva, oportunidades para as startups, riscos e desafios do uso da inteligência artificial na gestão dos negócios. E aí nós vamos começar aqui com o tema do futuro, né? Então aí o que seria esse futuro, né? Se nós pensarmos bem, o futuro é o seguinte. O problema é que muitos acreditam, né, que um dia eles vão dormir e aí na hora que eles acordarem eles vão ter um futuro cheio de naves rodando, mais robôs, né? E a partir daí é que eles vão começar a interrelacionar com essas tecnologias avançadas. O problema é que não é assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque, na verdade, o futuro ele é construído a todo instante. E por isso nós também temos que estar preparados durante todo momento. Tá? E aí, se nós observarmos a dificuldade que nós tivemos aí em tomar decisões, em adotar ou não determinadas tecnologias que já existiam, né, durante a pandemia, você pode perceber que isso já é um indício que não estávamos tão preparados assim. Tá? Então devemos lembrar que esse futuro ele acaba sendo ditado pelo ritmo das grandes organizações. E o que essas grandes organizações elas buscam? Elas buscam encontrar solução com a máxima otimização de recursos da cadeia de negócio. E nessa cadeia, a inteligência artificial ela tem um papel relevante. Então, nós podemos aqui discutir agora, né, o conceito da inteligência artificial. E esse conceito da inteligência artificial é o mesmo que vocês também já trabalharam, que é a capacidade de um computador analisar dados e tomar decisões sozinhos e aprender com essas próprias decisões. É um conceito até fácil de falar, mas também não é tão fácil de entender, né? Primeiro, quando se fala em inteligência artificial, a tendência é as pessoas imaginarem que esse tipo que mais parece com o homem é que seria uma inteligência artificial. Isso aqui é simplesmente um fruto da imaginação do ser humano. Porque, na verdade, qualquer um aqui é considerado inteligência artificial. Ou seja, a partir do momento que você desenvolveu um algoritmo que ele é capaz de promover a inteligência artificial, você já tem uma inteligência artificial. Não necessariamente tem que ter essa aparência humana. Né? Uma outra questão é o seguinte, em relação a o que seria essa questão desse algoritmo. Como é que esse algoritmo ele funciona na prática? Tá? Então, para poder facilitar aqui, vamos ver uma atividade simples que todo mundo sabe fazer. É uma atividade de lavar pratos e vasilhas em cima de uma pia, né, de louças em geral. Tá? Como é que funciona? Como é que eu lavo prato? Tá? Como é que eu lavo vasilha? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sabão na esponja, depois eu vou ensaboar e vou enxaguar. Não é assim que a gente faz? Sim, tranquilo. Só que o problema é o seguinte. Se eu pegar ali na minha pia e eu começo a lavar uma frigideira, por exemplo, e depois eu vou lavar um copo, esse copo ele pode ficar engordurado. E um copo engordurado tem um gosto horrível. Então, em virtude disso, o que a gente faz? Primeiro a gente lava os copos, depois a gente lava a frigideira ou as panelas aí engorduradas, tá? Mas e se porventura, por um incidente, acontece de lavar uma frigideira engordurada primeiro? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que
ensaboar primeiro a frigideira, engordurada, depois lavar a bucha várias vezes, ou então pegar uma bucha nova para poder lavar os copos. Não é assim? Tá. Por que eu faço esse procedimento todo? Eu faço esse procedimento todo porque eu conheço o que é um copo engordurado, eu conheço o que é um sabor, né, de você tomar alguma coisa num copo engordurado. Então eu já tenho um conhecimento de mundo, né? Eu tenho uma experiência ali. Né? E a partir do momento que eu tenho aquela experiência, eu tenho novas informações que foram jogadas no meu cérebro, no cérebro de todos nós, dizendo que se você muda o procedimento, você evita determinados tipos de sensações. Tá? E quanto mais informações você tem a respeito ali, você melhora o seu aprendizado e vai melhorar também o resultado dessa atividade. Tá? Por isso. Então, por exemplo, se você pega uma criança, né, que o cérebro ainda está em desenvolvimento, ela vai começar a lavar com a primeira vasilha que ela vai pegar. Né? Um adulto ele já tem por obrigação fazer esse tipo de raciocínio, apesar de ter alguns adultos que não têm nenhum tipo de noção em relação a isso. Né? E a gente já começa a ver que realmente não acostumaram e isso nunca fez parte da realidade, então quando vai fazer também não tem condição de raciocinar, porque também não tem esses elementos, essa vivência em relação a isso. Bom, e aí se eu criar um robô para que possa lavar pratos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, na hora de construir esses algoritmos, eu vou ter que considerar todas essas informações. Então agora sim, esse conceito de inteligência artificial ele passa a fazer sentido. Por quê? Porque é um conceito que ele envolve um agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos, sistema de aprendizado, e entre outros que conseguem simular a capacidade humana, né, que estão ligadas à inteligência. E considerando que o raciocínio, a percepção de ambiente e habilidades de análise para tomada de decisão. E aí, nós temos aqui o robô. Né? O que acontece? Esses robôs, eles podem ser tanto dotados de inteligência artificial apenas, quanto inteligência artificial mais aprendizado. Tá? Porque quando se fala em inteligência artificial, a pessoa já imagina que é aprendizado. Não, são coisas diferentes. Eu posso ter inteligência artificial que apenas segue as orientações dos seus bancos de dados, como eu posso ter a inteligência artificial que tem uma capacidade de aprendizado, né, das experiências que ela vai tendo. Tá? Então, por exemplo, o Spotify, ele acaba, a partir do momento em que ele tem um cliente dele, né, um consumidor, que comprou, que está pagando, né, para poder ter o acesso ao Spotify. O que acontece? A partir do momento em que esse consumidor ele começa a selecionar as músicas, né, o Spotify ele já passa a aprender isso, então ele já começa a identificar o quê? Qual é o gosto desse consumidor. Então ele mesmo já começa a fazer essa classificação para esse consumidor específico. Tá? Isso é uma forma de aprendizagem. Né? Bom, e aí com isso nós temos 3 conceitos importantes. Então o primeiro deles é o conceito de Big Data. O que é esse conceito de Big Data aí? Tá? O Big Data nada mais é do que a quantidade de dados que alimenta as máquinas que são verificadas e gerenciadas. Ou seja, quanto maior o banco de dados, melhor é a aplicação da inteligência artificial. Principalmente quando envolve aí tarefas repetitivas, né, que acaba proporcionando aí um mapeamento mais eficaz. Nós temos também um outro conceito, que é o Machine Learning. Esse Machine Learning, o que é? A possibilidade das máquinas aprenderem constantemente a partir dos padrões estabelecidos. E nós temos também um outro conceito, que é o conceito de Deep Learning, que é uma forma mais sofisticada do Machine Learning. Por quê? Porque ele trabalha com um conjunto de algoritmos que são desenvolvidos a partir dos estudos de redes neurais. Então a gente pode ver que a inteligência artificial ela é um fator determinante para o potencial de desenvolvimento de negócios e das economias como um todo. Por quê? Porque a inteligência artificial ela tem um potencial disruptivo. Olha, eu estou falando potencial disruptivo, não significa que ela vai ocorrer o efeito disruptivo.
né? Mas ela tem um potencial disruptivo. O que é esse potencial disruptivo? Esse potencial disruptivo é uma capacidade de transformar ou substituir uma tecnologia por uma solução inovadora superior. Bom, e aí, se eu tenho uma capacidade de transformar ou substituir uma tecnologia por uma solução inovadora superior, o que vai acontecer com aquela solução que eu tinha anteriormente? Aquela solução que eu tinha anteriormente, ela vai acabar se tornando obsoleta. Tá? Então a gente pode olhar o seguinte, no processo de produção, né, principalmente aí da indústria 4.0. Se nós olharmos aqueles robôs que foram desenvolvidos com inteligência artificial, esses robôs eles acabaram se tornando aí centrais no setor de logística e de manufatura. E com isso, o que ela fez? Ele destruiu vários postos de trabalho, tá? Apesar de ter criado outros, mas com outras características. Né? Mas ele já destruiu aquilo que realmente ele veio para substituir. E aí você fala assim, tem condição de reverter e voltar à situação anterior? Não, não tem. Você tem condição de criar novas situações, mas não voltar àquilo que era antes. Então aí é que a gente fala da questão do potencial disruptivo. E aí nós temos vários produtos e serviços que surgiram dentro desse conceito de disruptivo, né? Usando a inteligência artificial. Um deles que a gente usa demais, né? Wikipédia, tá? O que acontece? O que é isso? Isso aí é uma enciclopédia online que veio para substituir aquelas enciclopédias que a gente tinha em casa, de papel, com uma Barça que a gente comprava, que era muito caro. E aí você tem hoje algo extremamente barato, tá? E que consegue se alimentar de forma até colaborativa. Então você já tem aí uma inteligência artificial que veio atuar numa área de conhecimentos gerais aí que você tem. WhatsApp é outro, né? Que veio aí, que tem um conceito disruptivo. Por quê? Porque ele rompe com o SMS, né? Hoje a gente não consegue ver o mundo sem o WhatsApp, mas hoje a gente nem lembra que tem o SMS, tá? Então você viu que acontece essa questão do disruptivo. O Jus Brasil, ele mudou por completo a forma de você pesquisar jurisprudência e informações relevantes na área do direito, né? Inclusive até os códigos. Bom, o direito ele está sendo bastante bombardeado pela área de inteligência artificial, né? É uma área que tem desenvolvido muita coisa. A partir do momento em que foi trabalhada a questão dos processos, né? Que aí você já tem a inovação aí do PJE, que é processo jurídico eletrônico. Então várias outras inovações elas vieram surgindo aí, né? Hoje nós temos aí a inteligência artificial até mesmo para poder tomar decisões de juízes aí em processos repetitivos. Nós temos aí também essa grande plataforma, né? Que serve de mediação entre proprietários de imóveis e usuários, né, em relação a aluguel de temporada aí, que também surge também com essa necessidade, né, por um sistema de hotelaria mais barato, tá? Então a gente vê que é uma coisa que deu bastante certo aí, que também tem essa característica disruptiva. Além disso, nós temos aí a questão das redes sociais. Essas redes sociais, elas acabaram mudando a forma de comunicação e os hábitos do consumidor, do comportamento do consumidor. Os motores de busca também, né? Imagina só se a gente vai pensar aí em um mundo aí sem Yahoo, sem Google, né? Fica uma coisa bastante difícil, porque a gente já acostumou com isso e eu não consigo nem lembrar como era o mundo sem isso. O acesso a volume enorme de músicas que o Spotify ele traz, né? E a questão do Netflix também, que vem a questão aí do aluguel de uma série de filmes online aí, que onde você está aplicando a inteligência artificial na área do entretenimento. E a gente não pode esquecer também a questão do Nubank, que foi capaz, a Nubank, ela é uma startup brasileira, e ela foi capaz de romper com a autoburocracia, falta de transparência, aqueles excessos de taxas e outras queixas também que os clientes acabavam reclamando dessas instituições financeiras, né? E aí ela surge nesse contexto e também uma outra questão de tendência, né? A gente começa a ver como que ela trabalhou muito bem
toda essa tecnologia em prol do consumidor. E além disso tudo, né, a gente pode ver que, como é que surge isso? Né? Ela vai surgindo que as pessoas vão pensando formas de atender determinadas necessidades que surgem no mercado, determinadas queixas, determinados desejos, né, que existe dentro do mercado, e ele vai tentando pensar que tipo de produto, que tipo de serviço, que tipo de processo que é capaz de suprir isso aí. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala em relação à pandemia, nós tivemos que fazer várias alterações nas nossas vidas, né? Agora, vamos pensar um período pós-pandemia, né? O que está acontecendo hoje com a gente aqui que realmente vai romper com o passado no momento em que passar essa pandemia? Então, eu sempre fico pensando nisso. Será que depois que passar esse período de pandemia, né, ou seja, na pós-pandemia, será que as escolas de línguas elas vão continuar funcionando no mesmo modelo que elas funcionavam anteriormente? Né? E os cursos de pós-graduação, aqueles cursos de pós-graduação que o aluno ficava com a gente aí de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, uma aula presencial, alguns viajavam em 300 quilômetros, 200 quilômetros, 180 quilômetros. Será que esse tipo de curso ele vai continuar existindo nesses mesmos moldes? Né? E os cursos de EAD, em que o aluno ele está em momento diferente, né? Ele está distante e em momentos diferentes. E aqui os professores acabavam preparando aquele material, que geralmente eram vídeos, e ainda colocavam essas apostilas. Será que depois disso vai continuar funcionando daquela mesma forma? Ou será que vai haver aí uma mudança aí em relação a essas aulas síncronas, assíncronas, né? Como que esse tipo de experiência ele pode vir a melhorar essa relação de trabalho, essa relação de negócio que a gente tem a partir de então? Né? Porque acaba que essas escolas são todas unidades de negócios, né? São negócios que as pessoas têm, né? E que sobrevivem disso. E como é que vai ter essa alteração nesse tipo de negócio? Né? Ou não vai ter? Ou será que isso volta anteriormente? Né? Eu acredito que muita coisa vai mudar a partir de então. Tá? Bom, e os treinamentos de empresas? Aqueles que as pessoas vinham lá do norte para dar um treinamento no sul, né? Ou vinham do sul para dar um treinamento no sudeste. Será que agora, a partir de agora, com essa experiência que está tendo aí em relação a assim, hoje você tem que fazer isso tudo muito online, será que esse tipo de treinamento vai continuar a mesma coisa? Então são questões aí que a gente tem que levantar. Bom, e aí entramos, faz uma parte, né, mostrando a questão da aplicação da inteligência artificial na gestão de negócios. E a gente vê que ela é aplicada em todas as áreas da empresa, já tem sido aplicada com bastante tempo, né, em todas as áreas da empresa, e ela tem um impacto tanto na velocidade, na qualidade e no custo dessas atividades. Aí que tem mais essa característica aí disruptiva ainda, né? Então, por exemplo, na área de vendas, nós já encontramos aí a inteligência artificial nas transações de e-commerce, né? Então, quem é que nunca comprou usando o e-commerce? Hoje todo mundo já fez pelo menos uma compra, né? Então você tem muito emprego de inteligência artificial. Tem muita inteligência artificial sendo aplicada aí nos call centers, né? Nos chats. Na pesquisa de mercado você já tem inteligência artificial trabalhando em pesquisa de mercado. Você já tem aí inteligência artificial tentando buscar aí resposta ágil a determinadas demandas que surgem no mercado. Então, o tempo todo você está, nessa área de vendas, o tempo todo você tem inteligência artificial sendo oferecida para resolver esses problemas relacionados a vendas. Na área de finanças, por exemplo, né, nós temos aí a inteligência artificial auxiliando na análise financeira de investimentos, auxiliando na previsão de investimentos, na gestão de riscos, na detecção de fraude, principalmente na parte de auditoria, manutenção up-to-date, as leis e regulamentações, né, que surgem,
E também o que ela busca? O que ela busca? A questão de otimizar o tempo, reduzir custos, estreitar a comunicação, né, tanto interna quanto externa, né, ganhar velocidade na hora de fazer essa prestação de contas, na hora de publicar essas demonstrações. Eu lembro que há 20, 30 anos, o balanço fechava no dia 31 de dezembro e, de repente, você só conseguia publicar em março, porque você precisava de uma série de procedimentos até que elas ficassem no nível publicável. Hoje, a qualquer momento, você pode tirar demonstrativo financeiro, né, dessas empresas e publicar a qualquer momento, porque você já tem todas as informações, não é necessário fazer todo aquele procedimento. Né? E aí, por quê? Por causa da ajuda da tecnologia, por causa da ajuda de inteligência artificial, que está também associada a esses programas, né, e que acaba gerando aí um ganho muito grande para essas organizações e para a sociedade em geral. Na produção, o que acontece? Na produção, a inteligência artificial ela foi a base da indústria 4.0. Tá? E ela contribui para quê? Para monitorar o tempo dos ciclos de produção e quantidade de material que é gasto, fornece informações para reorganizar a linha de produções, realiza atividades perigosas e manutenção coletiva, capta defeito, reduz erros, né, aumenta o faturamento, analisa os novos produtos e serviços e vê quais são esses novos produtos que são mais eficazes, né, modifica design. Né? Então, a inteligência artificial é utilizada muito dentro da área de produtiva. E na área de pessoas? Na área de pessoas, a inteligência artificial está sendo utilizada aí na parte de seleção de candidatos, na análise de currículos de candidatos, no auxílio de integração de funcionários dentro da organização, né? E acaba impactando o quê? Impactando a mudança das relações de trabalho dentro dessas organizações, né? E até mesmo o nível de responsabilidade desses profissionais nessas organizações. Então, a gente vê que em todo lugar a inteligência artificial ela está sendo empregada, né, em todo lugar, dentro das organizações, a inteligência artificial ela tem sido empregada. E aí, uma questão para poder não ficar, né, as pessoas não confundirem, quando se fala em inovação disruptiva, não pode confundir com duas outras conceitos ou duas classificações, que é o caso da inovação incremental e a inovação radical. Né? São conceitos diferentes. Né? Claro que uma inovação radical ela pode levar a um processo de disrupção, né? Ela pode levar essa ruptura, ela pode quebrar paradigma, pode tudo. Tá? Mas quando se fala conceito, né? Conceito de inovação disruptiva, ele é diferente do conceito de inovação incremental, que é diferente do conceito de inovação radical. Quando se fala em inovação incremental, ela que a gente coloca de curto prazo, porque na verdade a empresa fica tentando se manter no mercado. E o que ela faz? Ela faz pequenas alterações no seu produto. Então ela começa assim, ela começa a fazer pequenas adaptações, né, trabalhando algumas questões assim mais modernas no produto, mas continua com o mesmo produto. Por exemplo, o iPhone, lança o 3, 4, 4S, 5, 5 Plus, 6, 7, 8, vai embora. Né? Nos carros também, nós temos aí as melhorias de estéticas nos modelos dos carros, que são sempre os mesmos. Né? Então a gente vê que é um processo mais incremental. O radical, principalmente as grandes empresas, elas sempre tentam buscar inovação radical. O que é inovação radical? A inovação radical é quando você introduz algo novo para a organização. E aí você requer aí desenvolvimento de novas rotinas, processos e sistemas. Você cria algo completamente novo. E aí, para que as empresas ficam atrás dessa inovação radical? Ela fica atrás dessa inovação radical para que ela possa manter a liderança de mercado com novos produtos. E, geralmente, quando você trabalha com essa inovação radical, você está preocupado em atingir aquele segmento de mercado ou fatia de mercado daqueles clientes com maior poder aquisitivo. Né?
Por exemplo, quando você pode assim dizer, um exemplo de inovação radical, quando foi a passagem do CD para os iPads ou então os iPhones, né, isso é uma modificação radical, né? Quando você substituiu o telefone fixo pelo celular, também foi uma inovação radical, né? E a disruptiva, como é que funciona? A disruptiva é o seguinte: ocorre uma ruptura em um mercado já existente. Então, por exemplo, eu posso ter uma inovação radical e que na verdade ela não levou uma ruptura, né? Então, por exemplo, quando aconteceu que eles lançaram os iPads, por exemplo, eles acreditavam que ao lançar os iPads que eles substituíam esses pequenos computadores, né, portáteis. E na verdade eles não conseguiram fazer isso. Foi radical? Foi, mas eles conseguiram fazer uma ruptura? Não conseguiram. Então não posso dizer que é uma inovação disruptiva, né? Apesar também do conceito de inovação disruptiva também, quando a gente estuda a questão de startup, ele tem umas outras características, outros conceitos aí, né, mas na base teórica aí. Mas eu estou dizendo assim, aquele processo de ocorrer a ruptura, não houve essa questão da ruptura. Outra coisa, a inovação disruptiva, ela não tem necessidade nenhuma de criar produtos novos e nem serviços mais caros, na verdade, muito pelo contrário. Ela tenta, às vezes, pegar e melhorar aquele serviço, melhorar aqueles produtos, começar a ver como que ela consegue, com aquela tecnologia, alcançar um número maior de usuários. E uma outra característica, ela acaba mudando a forma de pensar e agir. A partir do momento que ela faz isso, porque quando você rompe, né, a nova tecnologia, você não consegue mais voltar naquela tecnologia anterior, que é a história, né? Quando você começa a questão do WhatsApp para o SMS é o melhor exemplo, porque na verdade o que acontece? O WhatsApp, a gente não consegue mais pensar um mundo sem o WhatsApp, né? Pelo menos agora, pode ser que no futuro não, mas a gente nem lembra que já existiu o mundo, o SMS, né? Então, é isso que caracteriza essa questão da ruptura. E com isso, com esse tipo de inovação disruptiva, isso aqui abre muitas oportunidades para os negócios de startup. Por quê? Porque às vezes, enquanto a grande empresa está correndo atrás dessas inovações radicais para atrair clientes de alto poder aquisitivo e manter liderança no mercado, a startup ela pode fazer o quê? Oferecer algo simples e mais barato, atender um público que as empresas tradicionais de repente deixou de fora, fazer uso, e aí quando ela está fazendo isso, ela pode fazer um uso aí de um acelerador tecnológico para poder alavancar esse mercado, né? E ela pode gerar mudanças no comportamento desse consumidor, porque a partir do momento que ela tem um produto, que ela começa a expandir esse produto, né, para aquelas pessoas que não têm acesso àquela tecnologia, a tendência é acontecer aí uma mudança nesse comportamento do consumidor e automaticamente você levar a um quebra de paradigma. Só que a IA na gestão das organizações ela tem enfrentado alguns desafios, principalmente em países em desenvolvimento, como que é o nosso caso. E um dos desafios que nós temos é a questão dos dados. É necessário que os dados, para que você tenha um bom desenvolvimento da inteligência artificial, é necessário que os dados eles estejam organizados. Por quê? Organizados, padronizados, sem problemas de dados, né? Porque se os sistemas de inteligência artificial ele começar a ler dados de forma errada, o que vai acontecer? Ele vai começar a criar padrões errados e automaticamente ele vai levar a interpretações equivocadas também. Outra questão, em relação à escassez de competência e falta de conhecimento. O que é em relação à competência, por exemplo? Tá? A empresa encontra muita dificuldade em iniciar de zero a sua equipe de trabalho nessa área, né, de inteligência artificial. E aí, ela precisa, às vezes, de recorrer a profissionais externos. Só que, em muitos casos, a própria cultura organizacional ela já inibe a contribuição desse externo dentro da organização.
E em relação à falta de conhecimento, também surge aquela questão de, por falta de conhecimento, você produz muitos dados e esses dados, eles não conseguem ser interpretados, ou seja, viram, né, informações vazias, você não consegue transformá-los em uma informação adequada que você possa te auxiliar no processo de tomada de decisão. E tem também a questão da falta de planejamento e adoção de modelos inadequados. Bom, essa falta de planejamento, tá? A falta de planejamento é uma das principais causas do insucesso da aplicação da inteligência artificial na solução de problemas de gestão, né? E a própria falta do planejamento, ela acaba levando à adoção de modelo não apropriado, né? Porque se você não planeja, não tem os seus objetivos, não tem suas metas definidas, não está muito claro, a possibilidade de você acertar em uma inteligência artificial ela é mínima, né? Então, assim, e a possibilidade de errar é muito grande. Então, até mesmo a questão é necessário fazer o planejamento e é necessário que você, quando você escolher a inteligência artificial, você busca trabalhá-la de forma mais adequada com aquela realidade da sua empresa. E mais última questão, a questão das brechas de segurança, né? Quando se trabalha com inteligência artificial, você tem que estar muito ciente, né, da segurança dessa inteligência artificial, principalmente em relação aos ataques externos, né? E também, quando se fala em questão de segurança também, né, até mesmo para os decisores, né? Os decisores também, eles têm que se sentir também segurança em relação a essas informações que são passadas a eles, porque senão ele acaba tomando decisão equivocada aí. Bom, e aí, para a gente finalizar aqui agora, nós temos uma dica, né? E qual que é a dica? Se nós olharmos tudo que nós vimos até agora, nós podemos ver que nós temos aí um rol de desafios da inteligência artificial e nós temos a questão das mudanças que estão surgindo aí, né? Principalmente em relação ao mundo do trabalho e do emprego, né? Nós temos aí a mudança do emprego, as relações de trabalho estão aumentando, os empregos de rotina eles estão acabando, ou repetitivos, né? Empregos repetitivos eles estão acabando e eles estão valorizando mais aqueles empregos em que que exige maior responsabilidade do profissional, né? E aí, como é que fazer isso? Como é que você tem que se inserir dentro desse mercado, né? Então, o que acontece? A solução é maior qualificação. Ele vai exigir maior qualificação. As pessoas têm que qualificar mais, né? Até mesmo para poder exercer esses empregos que já estão aí e nos novos tipos de trabalho que estão por surgir. Tem trabalhos que a gente nem sabe mas como vai ser, né? A gente não tem nem noção do como vai ser. Vão ser coisas completamente novas, né? E aí, o que acontece? Qual que é a nossa palavra de ordem agora? Significa aprendizagem, né? Somente através da aprendizagem a gente vai conseguir de fato entrar nesse mercado de trabalho ou fazer parte desse futuro aí, tá? Então nós temos que estar preparados, tá? Para buscar aprender sempre, né? E essa aprendizagem contínua é que fará com que sejamos incluídos nesse futuro que já começou. Esse futuro não vai começar, ele já começou, tá? A aprendizagem é que fará com que consigamos responder de forma rápida aos estímulos que são vindo do progresso tecnológico e que tanto nos aflige, né? Então a resposta aí para a gente é ir atrás de aprendizagem, é tentar buscar modelos, tá? Que façam com que realmente a aprendizagem seja efetiva. Ontem, na palestra de ontem, estava levantando aquela questão, né, das aulas à distância, e essas aulas à distância, as pessoas fazem prova à distância, e aí você tem um nível de consulta, né, aos demais colegas, fazendo prova em grupo, e consultando material e tal. Então, aí você tem. Por que essa forma, né, ela está errada? Porque, afinal de contas, nós fizemos
Nós estamos tendo essa aula, né, síncrona tal, e as aulas assíncronas também, mas na hora de trabalhar o modelo de avaliação, a gente está usando os mesmos modelos de avaliação que a gente tinha anteriormente. Tá? E aí esse modelo, ele permite, já que você está deixando a pessoa ficar em casa, ele permite isso. Então nós também temos que também buscar aprender formas mais eficientes de avaliação, né, que dificulte, né, um pouco esse tipo de comportamento e que de repente o aluno ele tenha mais prazer em aprender aquilo que ele está se dispondo a aprender ali, né? Então, acho que também é uma coisa que a gente tem que também buscar, nós professores, né? Nós temos professores, nós temos que mudar também a nossa forma de avaliação. Buscar uma avaliação que seja eficiente e que fuja desse modelo tradicional, porque afinal de contas, dessa forma que nós estamos aqui, de forma EAD, de forma à distância, né? de espaço, né? E às vezes mesmo que seja no mesmo horário, mas a gente não tem esse controle. Então é a questão de buscar formas alternativas de aprendizagem também é muito interessante para esse momento agora, né? E motivar as pessoas a aprender outro desafio também que nós temos muito. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e agora eu estou aqui para poder responder as perguntas, né? Foi um prazer muito grande. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, desenvolvendo esse tema, né, que faz parte também uma parte dos meus projetos de pesquisa. E agora vamos para a próxima etapa, que espero, né, responder todos e que todos estejam satisfeitos com esse nosso encontro aqui hoje.